Olá, eu me chamo Gabriela Ferreira, sou bolsista de iniciação científica. Minha orientadora foi a professora doutora Soraya Dornelles, do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, líder do grupo de pesquisa CNPq Indígenas na História do Maranhão, ao qual a pesquisa está vinculada. Apresentarei a seguir os resultados de nossa pesquisa, que tem por título Viana, 1755-1798, Conexões Indígenas no Mundo Colonial Português, Territorialidades e Sociabilidades. Esse trabalho dá continuidade a pesquisas anteriormente desenvolvidas que fazem parte de um projeto mais amplo sobre as vilas indígenas pombalinas no Maranhão colonial. Numa primeira oportunidade, partindo da experiência microlocalizada da vila de Viana, nós traçamos reflexões iniciais sobre as diretrizes da política pombalina em prol da assimilação dos povos indígenas, a partir de algumas documentações primárias de acervos locais, o que implicava necessariamente a introdução de brancos nesses espaços. Agora, tendo em vista que trabalhos vinculados à mesma linha de pesquisa apontam que as vilas fundadas como prerrogativas da política indigenista do século XVIII redimensionam não só o ordenamento espacial da colônia, como também o lugar ocupado pelos indígenas aliados nos processos sociais ocorridos no Vale Amazônico, nós buscamos aprofundar as discussões para avaliar a inserção dos indígenas aliados à sociedade colonial lusa no Maranhão, através da ocupação territorial, rural e urbano. E buscamos também avaliar as relações sociais que se estabeleceram entre os diversos sujeitos que viviam, comercializavam, trabalhavam e disputavam espaços no entorno e dentro da vila de Viana no período em questão. O percurso teórico-metodológico adotado na pesquisa se orienta pelas abordagens e pressupostos da nova história indígena, da história social e da nova história cultural. As noções de territorialização e territorialidade aqui contidas seguem as proposições de João Pacheco de Oliveira. Ajudaram na compreensão do objeto de análise e na elaboração do relatório final estudos frutos da mesma linha de pesquisa que somam esforços nas investigações sobre vilas pombalinas na Amazônia colonial e trabalhos da historiografia maranhense. Para a pesquisa documental, utilizamos nesse trabalho documentações primárias e secundárias, com destaque para os documentos do Arquivo Público do Estado do Maranhão, referentes à segunda metade do século XVIII, e também documentos do Arquivo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Dentre as prerrogativas da política pombalina, as novas sociabilidades instituídas pelas recentes alterações nas dinâmicas políticas e socioespaciais da colônia implicaram num amplo processo de reestruturação dos índios aliados. Como reflete a Vânia Moreira num artigo recente publicado em 2023, o reordenamento territorial, tido em vista da elevação de várias povoações de índio à condição de vilas e lugares, atendeu à proposta de aumentar o domínio português sobre os incultos sertões, atribuindo às novas povoações prerrogativas políticas, judiciais de tipo municipal, e inaugura, juntamente a isso, um processo de cidadanização dos povos indígenas, já que a sua marca central envolvia promover a equiparação jurídica e política entre índios e portugueses, onde os indígenas assumiriam também cargos nas governanças locais e impulsionariam a urbanização. Isso acaba proporcionando também todo um acúmulo de uma cultura política em que a experiência do diretório, a partir da atuação política dos indígenas nas câmaras, cria um espaço interessante para um grupo de indígenas que já vem de um longo processo de territorialização colonial, de ressocialização nos aldeamentos e que naquele contexto tinham dificuldades para se projetar politicamente, mas que dentro dessa nova conjuntura inaugurada pelo diretório, tem um espaço de agência no campo político para a ação indígena mais amplo. Dentro da experiência colonial, há conflitos de territorialidades na medida em que os empreendimentos coloniais avançam. O caso das imigrações de gamelas do Piauí para a região do Mearim, na capitania do Maranhão, na primeira metade do século XVIII, é indicativo dessas experiências em que as práticas de territorialização colonial, como por exemplo a interiorização da pecuária, entram em confronto com territorialidades indígenas, causando deslocamentos e novas dinâmicas populacionais, deflagrando um processo de reorganização, inclusive com as tentativas de submetê-los em missões, num novo processo de territorialização. No convívio diário com não-índios, houve conflitos envolvendo invasões de terras destinadas a roças dos indígenas por grandes e médios proprietários, que frequentemente envolvia denúncias na junta sobre o plantio de cana para a produção e comercialização de aguardente na vila de Viana, sendo que o diretório deixava claro ser terminantemente proibido o comércio livre e particular de aguardente com os índios. Por mais que os indígenas do período colonial não sejam os mesmos de hoje, entender as territorialidades indígenas moldadas dentro da experiência colonial colabora com a mobilização recente dos povos indígenas em razão das demandas sociopolíticas pela demarcação de terras e dos retrocessos no sistema legislativo e no sistema judiciário que pendem para a apropriação predatória das terras indígenas. E essas foram as referências usadas no desenvolvimento da minha pesquisa. Obrigada.